Qual banco de dados eu devo utilizar, Marcos? Eu devo utilizar um banco de dados local ou um banco de dados na nuvem, online, como por exemplo o Firebase do Android? Bom, nesse vídeo eu vou responder essa pergunta que pode ser complexa, mas eu vou tentar responder de uma maneira bem resumida. Primeira coisa que você precisa entender é: não existe banco de dados melhor do que o outro. Muita gente fala, né? O banco de dados local é inferior ao banco de dados na nuvem, porque na nuvem eu posso acessar, ele fica gravado na nuvem, se eu não tiver acesso à internet, ele vai ficar salvo em um servidor. Porém, não é bem assim. Você precisa entender o contexto da sua aplicação. Tem aplicação que só um banco de dados local já resolve o problema. Outras aplicações, você precisa guardar esses dados na nuvem. O usuário precisa ter uma segurança a mais. Então, o banco de dados local, o que você precisa entender é o seguinte: você vai salvar esses dados do usuário dentro do aparelho celular. Isso significa que se o usuário formatar esse celular ou perder esse celular, ele perdeu todos os seus dados. Se ele formatar o celular, ele já vai perder todos os dados salvos que ele tinha naquela aplicação. Essa é a desvantagem do banco de dados local. Porém, o banco de dados local, ele é muito mais leve e ele é muito mais tranquilo de ser implementado. Resolve a maioria dos problemas. Agora, se você precisa guardar dados sensíveis, aí eu não recomendo que você guarde dentro do aparelho celular, até porque o aparelho celular pode ser hackeado e aí essas informações confidenciais vão estar armazenadas dentro desse aparelho celular. O ideal é que essas informações estejam em um servidor com esses dados criptografados para não acontecer nenhum tipo de vazamento de dados. Porque se o usuário perdeu o celular foi roubado ou aconteceu alguma coisa, esses dados ainda vão estar salvos na nuvem. Então vai ser muito mais difícil de o hacker conseguir acessar esses dados, porque se a estrutura do banco de dados estiver correta, ele vai ter que quebrar a segurança do servidor. Então é uma tarefa a mais que ele vai ter que fazer e geralmente é bem complicado, dependendo dos casos. Então é muito mais fácil ele pegar as informações que já estão no celular do que na nuvem. Então, em questão de dados sensíveis, como por exemplo, você vai fazer um cadastro de usuários, aí você tem o e-mail e a senha precisa ficar criptografada em um servidor. Ou outros dados sensíveis do usuário que não podem ser compartilhados ou vazados, o ideal é que fique na nuvem. Agora, se os dados não forem sensíveis e não for comprometer o usuário, você pode utilizar um banco de dados local. Tudo bem? Mas tudo depende do contexto, depende do cliente que você está trabalhando. Você precisa analisar isso daí. E uma pergunta muito frequente, né? Eu posso utilizar dois bancos de dados na minha aplicação? Um banco de dados local e um banco de dados online na nuvem? Sim, você pode intercalar com esses dois bancos de dados. Inclusive, é a combinação perfeita. Você faz o salvamento desses dados que não são sensíveis no banco de dados local e os dados que são sensíveis você manda para o servidor. E tem gente que usa para backup, ou seja, a pessoa salva esses dados no banco de dados local e mantém uma cópia na nuvem. Então você tem aí uma cópia caso o usuário perca todos os dados no celular, ele consegue puxar da internet, tranquilo? Então tem como fazer essa questão também, ou como backup, você usa um servidor de backup ali, o banco de dados local, ou você salva informações mais confidenciais na nuvem e outras você deixa local. Você também pode ter muito mais do que dois bancos de dados. Essa é uma dúvida de muitas pessoas. Você pode ter, por exemplo, dois bancos de dados locais, 3 bancos de dados online. Depende da aplicação e do tamanho dela. Então você pode fragmentar sim informações de produtos, de usuários em locais diferentes. Mas tudo isso depende da aplicação. Por isso que o mais importante é você fazer uma análise de requisitos do sistema que você vai construir para o seu cliente, para você entender certinho qual que é a demanda. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você quiser aprender a criar aplicativos, tem links de treinamento na descrição. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!